Pedro Melo, estou falando aqui de Toronto, nessa jornada técnica muito especial que demorou 2 anos para a gente conseguir tirar do papel, né, por conta da pandemia, mas o tempo passou, a gente conseguiu estar aqui. É um aprendizado muito grande e é um aprendizado que não fica só para aqueles que estão aqui, mas com certeza a gente vai compartilhar com toda a nossa comunidade do IBGC. Os aprendizados são muitos em temas de governança, mas também olhando o mercado de bolsa, as questões de empresas familiares, questões que ligam tecnologia, o tsunami de dados. A gente está olhando vários espectros da governança e também conhecendo o ecossistema de inovação do Canadá. What we've got in ICD is a membership of over 16,000 directors across Canada, for, as we say, from coast to coast to coast. And I say 3 coasts because people forget we've got the longest border in the world between us and the US, but we have an eastern, a western, and the north. So we go right up to the Arctic Circle. This is a very big country. I know you know that, but we speak about 3 coasts in this country. We have 16,000 members across the country. We have volunteer chapters as well in 11 cities across the country. So we're hosting hundreds of events each year where we're bringing directors together for convenings on issues that are relevant to corporate governance. And we like to say that our members represent over $1 trillion of market capitalization and touch virtually every community in Canada. So of our 16,000 members, we have everybody from public company boards to crown corporations, which are essentially, as they sound like, they're public corporations. And about 60 to 70% of all of our tax dollars in Canada are spent through those crown corporations. So you can appreciate just how important directorship is there. And of course, we have a very vibrant not-for-profit and charitable sector in Canada as well. So the voluntary sector here is very strong. We have a lot of people in the public sector who also sit on charitable boards as well, whether they're foundations or otherwise. So the culture of corporate governance in Canada and board leadership is very strong, and that's what we build a great deal. Foi um dia um pouco mais dedicado à inovação aqui em Waterloo. Nós tivemos primeiro falando com a Acceleration Center, que é uma incubadora de startups em early stage. Tivemos também depois falando com o EDC, que trabalha com os medium small companies. Então acho que hoje o dia foi bem rico nesse sentido. So globally, without help from an institution like an incubator or accelerator, the mortality is about 44% for startups. And if you go through an incubator, the survival is
close to 60%. So it gives you a sense as to if you want to start a startup or if you've invested in a startup. First of all, it might be a good idea to put them in an incubator. The Accelerator Centre is an incredibly attractive place for folks like us from the industry, but for anyone else within the ecosystems as well. Welcome you personally on behalf of the University of Waterloo. And the upper left end there, 1957. So we're about 65 years old. We were founded after World War II. I think one of your speakers was talking about the importance of the founding of our university, responding to the challenges coming out of World War II. Leaders in this community said, we need to bring together a different type of university. Como que a universidade aqui tem uma abordagem muito diferente do que a gente está acostumado. Eles têm uma iniciativa que se chama Co-op, onde isso foi um exemplo na Universidade de Waterloo, mas que se repete em outras universidades, onde o estudante universitário ele tem a oportunidade, num semestre, de estudar a parte teórica, em outro semestre ele vai viver essa parte teórica dentro de uma organização e aí ele volta novamente e ele vai fazendo esse exercício a ponto de que no final do programa, do curso, ele está pronto para o mercado já o conhece e é uma educação que cria, na realidade, uma mão de obra muito qualificada para a nação. How does co-op help? By working with our employers, by working with our industry over a 4 to 8 month period. Employers have an opportunity to test drive talent. It's 4 months. Don't like them? They're gone in 4 months. Like them, you're building your talent pipeline. You're identifying talent early on. You're helping them understand your business case so that when they're done graduation, they hit the ground running when they come to you. Our students naturally get that real experience. Do I like my degree? Do I like what my degree looks in the workplace? It's one thing to have studied law, it's another thing to practice law. It's one thing to study engineering, it's another thing to practice engineering. The reasons for industry-university partnerships vary, but the real push comes from the company. Usually they've got a problem they want to solve. They want access to facilities that the university has that they can't afford by themselves. They want access to expertise, or they want particularly access to talent. Typically, a graduate student is going to cost about $25,000 a year. That's the round number. They might cost a little more in some programs, a little less in others. The Natural Sciences and Engineering Research Council will match that money 1-to-1, but for a small or medium enterprise, so a company with less than 500 employees, it will double it. So now instead of one graduate student for $25,000, you've got 3 graduate students. However, there's also a federal internship program that will match that one more time. So you've got 4 graduate students now potentially working on your project for the princely sum of $25,000 plus our rate of overhead, which is 30%. So basically for half the price of a newly graduated engineer, you've got 4 working on your project. We're really good at innovation. In this community, in all of Canada, we're like 10 times the national average to create new technologies and new research. We're pioneers of the first smartphone, BlackBerry. It's from here. We're the pioneers of the first smartwatch. I don't know if you remember Pebble Watch around 2012. Well, Fitbit acquired them. Coming to Canada in particular,
it often acts as a gateway into the rest of North America or into Europe, and it's often to do with the brand, the multiculturalism. It's a great place to test your products in a market with, again, from the multicultural perspective, and an ecosystem that's very dense. Also, Canada is very interested in new talent coming to grow our population. So in particular, whether it be in tech or in business founding companies, they're interested in that. So we welcome that. Nós estamos aqui num espaço da Azul, que é um accelerator, né, uma aceleradora de startups. E eu acabei de fazer uma experiência numa startup que te ensina a respirar, que ela vai te ajudar a controlar o seu processo respiratório. Essa startup foi fundada por uma pessoa que teve um problema de saúde e começou a ter dificuldades em função de um acidente. E uma experiência incrível, sim, muito legal. So we're definitely a high-tech incubator, and our startups are definitely at the cutting edge of technology. So this is an always evolving list. Here you'll see like the current list of startups that have recently gone through with us or are currently in process of accompaniment. They'll be operating with technologies such as haptics, virtual and mixed reality, that's a big one these days. Blockchain, robotics, multimedia, 3D animation, all kinds of different things, which actually you'll get a chance to see as you're going through our spaces today. Para o Quebec é uma das duas nações que formaram o Canadá. Então, com isso, vocês vão perceber coisas que para muita gente é estranha. Quando você chega aqui, você vai ver a temperatura na capital nacional. Não estão falando de Ottawa, estão falando de Quebec City, que é a capital da nação do Quebec, ou Ville de Quebec, como eles. Não é uma diferença só linguística, é também na percepção do Quebec uma diferença estrutural, no sentido de que o Quebec se juntou ao resto do Canadá para formar o Canadá. E isso se reflete também nas regras, não apenas na língua, né, mas nas regras, que muitas coisas não se aplicam
no Canadá o que se aplica no Quebec, ou o contrário, não se aplica no Quebec, o que se aplica no resto do Canadá. E é cultural também. Essa cultura não é apenas, essa diferença cultural não é apenas uma diferença cultural decorrente da língua, é também uma diferença cultural que se expressa em algumas diferenças de cultura empresarial, de cultura corporativa e até mesmo de regras práticas para as empresas. Na América Latina, o Brasil tem um papel especial, na América do Sul em particular, é o único escritório deles na América do Sul, e o Quebec, então, atua no Brasil por intermédio desse escritório, tanto na área comercial, promovendo investimentos, contatos, missões comerciais, mas também numa área que é muito importante para o Quebec, aliás, para todo o Canadá, que é a área de mobilidade das pessoas. Mais comumente, a gente poderia dizer, recrutamento. No fundo, o Canadá é um país, e o Quebec em particular, tem uma grande necessidade de imigrantes para manter o nível econômico. Por que o Quebec em particular? Porque aí vem a questão da cultura, quer dizer, da língua. O fato do Quebec ser utilizar o francês como língua principal e desejarem que isso continue a ser um fator importante na captação de imigrantes, faz com que eles precisem ter uma atuação um pouco mais proativa de busca de imigrantes que falem francês. Hoje a gente passou aqui pela Bolsa de Toronto. Para mim, especialmente, que trabalho na Bolsa do Brasil, é muito bom ter essa cooperação, ter esse engajamento em torno do desenvolvimento do mercado de uma maneira global, de uma maneira cada vez mais uniforme. A gente aprende um pouquinho também da cultura, estar presente no outro país é sempre muito engrandecedor para todo mundo. Dessa atividade da Bolsa de Toronto TSX e TSX Venture Exchange para a América do Sul. Hoje recebemos a turma do IBGC no nosso escritório em Toronto, no nosso head office, para conversar sobre vários temas. Primeiramente, para apresentar nossos mercados, TSX e TSX Venture, para a turma do IBGC, mas também para falar de temas sobre governança e ESG, que são temas muito relevantes também para o Brasil. E a minha impressão é que é algo que a gente deveria fazer cada ano, porque é uma oportunidade incrível de compartilhar experiências e de conectar melhor os mercados de capitais canadenses e brasileiros. We don't want issuers to come to Canada and come to our exchange and just sort of be left alone without the sort of support they need to understand the Canadian market. And so we are often having, one-on-one conversations with these companies. What does investor relations look like for you? How do you understand trading in Canada? Basicamente, o foco foi governança. Então, nós tivemos palestras desde grandes fundos institucionais, até fundos de pensão dos professores. ESG is not possible without good corporate governance, and that's something teachers firmly believe in as well. And we really articulate that well in our responsible investing guidelines, which are highlighted here. It says good governance is fundamental to the effective oversight and management of environmental and social factors.
So really, if you don't have good governance, you're not going to have good E&S. So corporate law will be federal and provincial at the same time. In other words, businesses get to choose whether they want to incorporate under the provincial statute or whether they want to incorporate under the federal statute. Is let's say that you have one regulation, it applies to each province. Each province enact that law, but in that specific document or regulation, you can have exclusion. So you would say, for this disposition, it's not applicable to this province, but in this province, it's going to be this. Two years ago, we were, I'm also part of a governance association here in Montreal, and we were organizing a big governance panel, and we wanted to include a discussion on ESG, and it was the beginning of the pandemic, and people, we had board members sitting at a table, very important people here, and they said, Catherine, ESG is dead. You need to move on and forget about this. There's a pandemic going on, and we need to focus on important things. And so, therefore, I agreed with them. So it's fine. I'll figure something out. I'll figure something out. I'll find a new job, and things will be all right. But in the end, it's quite the opposite happened, and the pandemic only enhanced the appeal of ESG and the importance of ESG. At the end of the day, ESG is only a way for us as investors to have a 360 view of an investment and to focus, yes, on financial metrics, but other metrics that can have a financial impact on our investments. But I think ESG, the concepts will remain, but will evolve over time and will become more sophisticated. A agenda de ESG, ela veio para ficar, né? Ela é transformacional, não é mais uma questão de compliance, é uma questão de transformação do negócio, importante para todas as organizações, importante para a sociedade, e acho que é um marco histórico e que as empresas precisarão adotar essas melhores práticas, tanto do ponto de vista ambiental, social e, claro, de governança corporativa. E eu não tenho dúvida que as empresas que terão o melhor sucesso serão aquelas que mais se engajarem nessa transição e evolução das suas práticas de ESG. Well, first of all, ESG is very important for Canada. As you know, the Canadian economy is the one that resources is very important. And when you look in the West, so there's a lot of challenge with no oil drilling or based on an industry based on oil on the west side of Canada. And on the contrary, like in Quebec, we are producing electricity a lot because of all the river we have. So we have a big advantage in terms of, production of electricity, very cheap.
electricity to be produced. So we're really, really well positioned in terms of having clean energy available to us, but it's to make sure we are using that correctly. So for the economy of Quebec, it's actually great assets that we have with all the electricity we are producing here. We have a board where we post opportunities for women to get on boards. Women Get on Board is asked to come into companies and start to, where they've identified, let's say, 15, 20 women that they want to advance to boards, whether internally or externally to companies that they are involved with, they will get Women Get on Board to come in and we start to train them. What we're not here to do is to say, okay, take a woman, put her on a board so you can say check mark. And we really hope that none of the women would ever allow themselves to be in the position. What's going on in Canada now is that they are saying that if 20% of your board members are not women, you have some explaining to do. So the big institutional investors, they are the ones who are now saying, I'm not going to invest in you unless I start to see diversity. Foi muito interessante a gente ouvir a Sylvie, principalmente, de Women on Board, porque a gente vê que a realidade, apesar do Canadá estar um pouco mais avançado do que o Brasil, a realidade é a mesma, as dificuldades, os desafios são muito parecidos. E ela contou um pouco sobre os programas que ela desenvolve, que eles desenvolvem aqui no Canadá. E como eu sou co-chair também da WCD, eu peguei algumas ideias e a gente vai compartilhar informações. Então, foi muito interessante. E depois a gente teve uma palestra sobre diversidade, inclusão e equidade, a conversa com a Antoine, que foi também fantástica, porque a gente nunca fala de diversidade sozinho, a gente sempre fala com equidade e inclusão. E criar esse ambiente inclusivo nas companhias é sempre um desafio muito grande. Então, eu gostei muito de ouvir as técnicas, a forma como ele colocou o assunto. Here in Canada, as you may know, we are a land of immigration. It means that we love to bring the best across the globe to help us develop our economy. It means that we need, as an organization, as a country, but as organizations, we need to be ready not only to welcome or accommodate, but value diversity. So do we have the right systems in place today to make sure that we're valuing the diversity and, of course, inclusiveness? Tenho sido assim muito feliz com algumas das oportunidades que nós estamos tendo tido aqui de discutir assuntos importantes, né? Então, um deles assim que eu vejo com muita força, que acontece com muitas empresas, é a adaptabilidade. A forma com que os conselhos, as empresas, os membros da diretoria, eles têm que se adaptar a essa rapidez da transformação. Isso já vinha acontecendo com algum tempo, mas agora veio com muito mais força nesse mundo pós-pandêmico. Virgilio talked about the 4,000 flights operated during the pandemic. What we did during the pandemic is we converted passenger aircraft into cargo. So meaning you bring the cargo through the passenger door and you have it, you remove the seats, and if you go on our website, you'll see some pictures. It's quite neat to see. So we call those the freighters. Those are going away as passenger demand comes back. So it was very hard for people to understand what they needed to do to be able to travel and come back. And the second piece was, what if I get tested at the destination and I get a positive test? Can I return home? How do I return home? So there was a lot of things that really worried people in the practical sense. And although it's not the airline's responsibility directly to provide guidance in terms of entry requirements, etc., we very quickly realized we had to do that. É muito importante para o mercado, para o Brasil, principalmente empresas de capital aberto, que têm os conselheiros, ouvirem a experiência canadense. Por quê? Porque o mercado de capitais canadense, ele absorve as empresas num estágio mais inicial. O mercado, o TSX e o TSXV,
eles têm uma tradição de trazer para a Bolsa de Valores empresas em estágio mais inicial de desenvolvimento, como era o caso da Sigma lá atrás, em 2018, quando nós abrimos o capital. Uma lição importante, por quê? Porque esses conselhos aqui são muito ágeis, eles estão acostumados com agilidade, com impromptu, com mudança de curso. O exemplo que nós vemos aqui, quando houveram as enchentes, nós reunimos o conselho, pedimos budget, reação em 2 dias. Então, quer dizer, no meio do Réveillon, então, quer dizer, você tem esse DNA ágil de venture, né, que ficou na empresa. Hoje que a Sigma é uma empresa muito grande. Então, para onde que nós vamos? Então, no E era o ponto de, eventualmente, chegar no que a gente chama de rejeito 3.0. Quer dizer, o sonho era poder, e acreditamos que é possível, fazer mineração zero rejeito. Você sai do objetivo original, que era não ter barragem de rejeito, para uma situação onde você não vai ter impacto nenhum, né? Qual é o princípio de execução das tarefas do que seria o S? Redução de desigualdades. Então, todas as escolhas que nós fizemos de uso do nosso funding de S é com o objetivo de lift the people, de elevar as pessoas do Jequitinhonha. Elementos importantes pra gente, diversidade, né? Quer dizer, eu sou mulher, o meu sócio é LGBT, então, quer dizer, para nós, ter um conselho diverso era também inegociável. Por quê? Porque pessoas pensam diferente. Nós temos um outro sócio, então nós somos 3 sócios, nós somos completamente diferentes. E isso é importante, porque a gente não concorda em muitas coisas. E é essa discussão que nos faz nos auto-questionar e que nos ajudou a não errar, muitas vezes, porque você tem essa diferente visão de opinião. Então, no conselho, quando nós começamos com 7, nós éramos 3 mulheres, numa empresa de mineração. Até no Canadá, era um dos conselhos mais diversos do TSX. No dia de hoje a gente recebeu a segunda turma do IBGC para falar um pouquinho de governança corporativa, ESG e os diversos aspectos que estão tocando aí os principais temas do setor de mineração, e foi uma troca excelente. Falamos bastante de ESG, falamos de diversidade, falamos de governança, inovação, foi muito bacana, teve muitas perguntas, muitas provocações. Essa troca tem sido fundamental no nosso relacionamento com o IBGC e muito importante também para toda a questão de relacionamento do Brasil, Canadá e as parcerias que podem ser formadas no futuro. A mineração agora virou pop. Eu ouvi do CEO de uma empresa de mineração dizer o seguinte: olha, o que nós estamos vivenciando é a maior ordem de compra da história da indústria ever. Pra vocês terem uma ideia, cada um dos grandes fabricantes americanos vai precisar até 2030 de 300 mil toneladas de níquel para fazer baterias. Nós, que somos o maior produtor do Ocidente, fazemos 200 mil. Isso é um fabricante de carros elétricos. E você tem aí, sei lá, 20 ou 30 grandes deles, né? Então, existe uma corrida, existe uma preocupação, você vai falar sobre geopolítica, sobre escassez, existe toda uma agenda de critical minerals, mas a mineração virou pop e tech. Primeiro porque você precisa acelerar, trazer os projetos, os depósitos. Segundo porque o níquel e o cobalto, da forma como ele normalmente é produzido, ele não atende o segmento de baterias. Então as companhias precisam fazer investimentos adicionais para poder atender o mercado. Terceiro, porque também existe, numa parte dos fabricantes, um desejo de reduzir a dependência desses metais. Então também tem muita inovação. Falando um pouco em governança, inovação, ela pode sim ser centralizada em alguns aspectos, em algumas coisas muito disruptivas que às vezes fogem demais do dia a dia das operações, mas é muito bom também que a cultura de inovação esteja permeando toda a organização. Então nós temos um papel duplo, não só estimular a inovação na ponta, e nós temos hubs de inovação espalhados por toda a companhia já, como também incubar, centralizar e buscar soluções completamente novas e disruptivas que às vezes o negócio como um todo não tem como fazer.
temos hoje aqui no Canadá, o nosso workforce, 5% vem das nossas comunidades indígenas. Tem uma operação nossa em Voisey's Bay, mais para o norte do Canadá, que a gente tem mais de 44% do nosso workforce vem da comunidade indígena ao redor. Então é uma coisa que a gente presta bastante atenção e tem uns planos de continuar melhorando nesse sentido também. Quando você está lá, você vê, this is real hard job. E às vezes a gente perde um pouco essa perspectiva e somente financeira, bota no chapéu financeiro, produção e redução de custo, mas this is difficult. E assim, a gente tem que apreciar o trabalho que esse pessoal faz todo dia, porque it's not easy. Então assim, eu sempre gostei de estar no campo para ter um pouco dessa perspectiva, mas é muito importante nós como líderes da organização estarmos perto da operação, entender quais são as dificuldades e tentar melhorar. Grande parte da nossa operação do Canadá ela já vem de energias renováveis, então nossa cadeia já é bastante limpa, mas tem um trabalho para fazer no governo de Power. Então eu sei que chegar no 90%, não quero dizer que é fácil, mas é doable, mas do 90% it's very hard. E aí, para pensar, nossas produções elas são 24%, ela não para, né? O sol para, o vento para. Eólica mais solar, mais storage, can get very expensive very quickly. Então assim, a tecnologia precisa ser disruptiva para a gente poder chegar lá, para que toda essa cadeia funcione de forma sustentável. Como que a gente está organizado? O conselho de administração que você vê aqui no topo, você tem uma série de comitês que apoiam o conselho de administração. Aí vocês podem perguntar, foi sempre assim? Não. O Brumadinho foi um gatilho para a gente repensar não só como a gente vê risco, mas como a gente vê governança, como a gente se comunica com o mercado, com os consumidores, e direcionou muito da força com que a Vale é hoje e está se projetando e está trabalhando. E você vê que ele aqui está como uma linha pontilhada. Então, como funciona? Para uma série de cargos dentro da Vale, como o meu, você tem o que a gente chama de dual report, um reporte duplo. Então, você reporta para o negócio e para a sua área funcional. Então, tanto eu quanto o Google, a gente reporta aqui para a Destiny, eu reporto para o Google como negócio e reporto também para o Brasil como área funcional. Fizeram uma pergunta para uma das juízas da Suprema Corte americana, não lembro se era Ruth ou alguma outra, e perguntou quantas mulheres você acha que são necessárias na Suprema Corte? Ela falou 100%. Aí o jornalista ficou chocado. Mas não é muito? Não tinha só homem um pouco de tempo atrás? Então é muito interessante quando você... Exatamente, não tem uma meta, quer dizer, nós temos uma meta de ter um número mínimo de mulheres, mas se forem todas mulheres no futuro, tem que ser as pessoas que são mais competentes para desempenhar os cargos. A partir de março, tivemos uma melhora significativa do cenário e hoje estamos aqui. Ou seja, ao todo, nós temos aí aproximadamente 32 painéis e 64 palestrantes que se dispuseram a estar conosco e mostrar todo esse ambiente de inovação, de mercado de capitais, de academia e, acima de tudo, de governança corporativa. Quando você sai da jornada, você está, digamos assim, extremamente engajado e motivado pelos temas, pelas sementes que foram plantadas. É uma satisfação enorme encontrar os dois grupos. Obrigado, continuem o almoço e boa noitada. A desenhar essa jornada logo depois da jornada de Israel
E quando a gente falou, vamos para o Canadá, a gente falou, vamos ver o que o Canadá está fazendo em termos de inovação e o que ela está fazendo em termos de diversidade. E o que é interessante é que de 2019 até agora, 2022, a JT ela foi mudando de configuração, porque o mundo mudou. Então a gente não tinha, deixou de ter só o olhar de inovação e começou a ter também um olhar para a inclusão, para a diversidade, para as questões relacionadas ao meio ambiente, ao social. E a jornada ela então foi mudando de característica. A gente começou a pensar num Canadá que é diverso, num Canadá que pensa a questão dos indígenas, num Canadá que pensa a questão de como lidar com o meio ambiente, porque o Canadá, para ele, o meio ambiente é muito importante. E essa transição foi muito bacana, porque o Canadá foi sendo cada vez mais um lugar para se vir, considerando que ele tem todas essas características e está partindo para um caminho que o mundo inteiro está partindo, que é a questão ambiental, social e como isso se encaixa no mundo da governança, porque esse é o nosso olhar, né? O nosso recorte é o recorte da governança. A gente volta valorizando mais o que a gente tem no nosso país, né? O nosso Brasil tem muita coisa bacana e a gente sempre acha que o Brasil, que o outro país que a gente vai ser melhor do que o país que a gente tem. Então, aqui também tem um aprendizado. O Brasil tem muita coisa boa, a gente faz governança muito bem, a gente faz muito bem as questões relacionadas ao ambiental e social. Então, como a gente empacota isso também para levar para o resto do mundo? Então, são muitos aprendizados que a gente leva dessa JT.